Vídeo 31. Agora, nesses primeiros dias em que o Mini encontra-se para conserto dos travões, eu já preciso ir até Cascais. Cascais é bem metropolitano a Lisboa e tínhamos uma loja no centro comercial que fazia parte do hipermercado Pão de Açúcar. Para se ir até Cascais, fazia-se toda a costa, margeando o rio Tejo e logo adiante encontrando-se o mar e Cascais logo adiante. Era uma linha sinuosa, a estrada serpenteava o mar e era uma costa linda, muito bonito de se andar por ali. Eu tinha que resolver uns problemas na loja de lá e o diretor me passa o carro dele. O carro dele era aquele prata com o qual ele chegara naquela primeira noite no restaurante que eu trabalhava, e era um Renault 19 Chamade. Este Renault 19 depois viria a ser a geração do Renault 19 que veio para o Brasil. Ou seja, em 1989 era o carro de ponta em Portugal. Naquela época ainda eram lançados poucos veículos ao ano e o Renault 19 foi eleito o carro do ano em Portugal. Então aquele carro estava em todos os outdoors nas ruas. Por onde se andava existiam cartazes falando daquele carro. E nos jornais muita propaganda. Então era o veículo da vez, né? E aquele carro era novo, 0 quilômetro, e era o carro do diretor. Com este carro eu iria para Cascais. Eu, desde cedo, fui um grande piloto e um péssimo motorista. Um motorista que só a estupidez dos 25 anos pode trazer, né? Claro que eu, me achando o maior piloto do mundo, não contava com a minha estupidez de pior motorista do mundo. E isto pode se elevar ao do mundo, tanto para mais quanto para menos, sendo que o para menos é muito negativo. Hoje, do alto dos meus 52 anos, eu consigo dizer isso com mais equilíbrio e mais responsabilidade. Mas, detalhe, né? Essa estupidez, agora eu já começo a falar dos meus problemas de família, né? Essa estupidez só vem
na cabeça de alguém que foi mal formado. Uma pessoa que não teve valores corretos, não foi devidamente informado da estupidez que cometia. Então já começa a se perceber grandes erros na estrutura familiar de onde eu vinha. Então, isto me levava a realmente conduzir, né, de uma maneira absurda. E aquela estrada que margeava Lisboa era considerada uma estrada muito perigosa. Ali aconteciam muitos acidentes, morriam muitas pessoas e quase sempre por imperícia, por erro humano. Mas naquela época eu não considerava isso. Então eu me largava para Cascais nos dias lindos como hoje, de sol, um calor maravilhoso, e eu ia fazendo aquelas curvas, me achando, né? Fazendo o Renaultzinho andar e chegando muito rápido em Cascais. Praticamente, como eu sempre fazia na minha vida, eu não curtia a estrada, porque a velocidade fazia com que os trajetos sempre fossem muito curtos, né? E chegando em Cascais, na loja de lá, trabalhavam umas meninas, umas raparigas, então, muito queridas. E eu já conhecia-as e chegava lá, ficava conversando, trocando uma ideia e rapidamente resolvia aquilo que tinha sido o objetivo da minha ida até lá. Daí, na volta para Lisboa, quando era no período da tarde, eu já pegava a descida do sol. Eu não digo que era o pôr do sol, porque o pôr do sol ainda era muito tarde, mas era quando o sol começava a cair sobre o mar. E aquilo ficava mágico. O sol brilhava, o mar prateava, alaranjava, e aqui algo que eu até agora não vi ninguém falando, e eu já dei uma pincelada aí atrás, das cores de Portugal. O céu de Portugal é de uma riqueza de cores infinitas, e eu, alguns anos atrás, lendo Essa de Queiroz, descobri que lá atrás, peguei isso no início de um livro, Essa de Queiroz falava das milhares de tonalidades das cores do céu de Portugal. Então eu pensei, aquilo que eu já pensava há tanto tempo está na altura de um Essa de Queiroz. Eu tinha essa percepção de ver aquelas cores e achar aquilo tudo maravilhoso. E eu fazia aquelas curvas de uma maneira mágica. No toca-fitas do carro rolavam as minhas fitas cassetes,
com som brasileiro da época, e ali rolava Paralamas do Sucesso, Marina, era o rock nacional do Brasil naquela época. E como eu fazia tudo de uma maneira tão rápida, eu não queria chegar tão cedo em Lisboa para não demonstrar que eu estava dirigindo daquela maneira. Então, naquela linha de praias, já mais próximo a Lisboa, tínhamos Carcavelos. Carcavelos era uma praia com muita gente jovem e muito surf, né? E onde tem surf, tem mulher bonita, e tem gurizada, e tem som, né? Tem música. Então eu parava ali em Carcavelos, apontava o carro para o mar, abria as portas e ficava escutando o meu Som Brasil. E ali eu viajava. Agora, mais ou menos na posição que eu vou mostrar agora, digamos que Portugal está lá. E o que eu estou fazendo agora, eu fazia solitariamente naquela época, pensando na minha família. Eu pensava em tudo que eu tinha deixado para trás e me lembrava da vida, pensava na vida mágica que eu estava vivendo. Emoções em cima de emoções, realidades completamente diferentes do que acontecia no Brasil, e eu simplesmente ficava fascinado e emocionado. Eu pensava em tudo que eu tinha deixado para trás, mas com aquele aperto no coração. E com as músicas do Brasil tocando ali, o sol descendo sobre o mar, e isto já é uma característica diferente do sul do Brasil, onde o mar cai lá para o outro lado, né? Senão agora aqui, neste entardecer, o sol já estaria sobre o mar, e lá é ao contrário. Então eu ia me acostumando até com essas diferenças geográficas. Então eu pensava que eu tinha deixado muita coisa para trás e que agora eu tinha que viver, era exatamente o local onde eu estava. Eu tinha que esquecer o passado e viver aqueles dias que estavam sendo fantásticos, maravilhosos, e onde a cada dia era uma surpresa, era uma sensação e uma emoção diferente. Naqueles finais de tarde que eu me emocionava, eu deixei muito da minha emoção e da minha felicidade dos meus 25 anos. Encerro aqui. Valeu!